Hoje pela manhã nós meditamos sobre a única vez que Jesus fala diretamente sobre oração e espiritualidade, e como a verdadeira oração transforma realmente a vida. Hoje eu quero meditar agora à noite sobre uma oração, uma das orações mais incríveis da Bíblia. Na verdade eu já preguei sobre esse texto algumas vezes, não é? Mas eu quero olhar para outra coisa nesse texto hoje, como ênfase. Eu quero responder uma pergunta que alguém me fez umas 2 semanas atrás: o que quer dizer ver Deus pelas costas? Porque nessa oração, em algum momento Deus vai dizer que vai permitir Moisés, que Moisés não pode ver a sua bondade, mas que ele vai colocar Moisés no lugar, e Moisés poderá ver ele pelas costas. Nós sabemos que Deus na verdade não tem costas, não é? Tudo que nós usamos para Deus, não é? O seu braço forte, seus olhos, seus ouvidos estão inclinados para ouvir, e simplesmente nós estamos atribuindo a Deus partes humanas para que nós entendamos. Deus não tem um corpo, não é? Deus é espírito. Você pode dizer assim: mas Jesus tem agora um corpo. Então, ele tem, depois há 2000 anos atrás, mas tudo que você tem em Jesus como realmente um braço, é um braço humano, é o 100% homem, não é? De Cristo. Mas Deus eterno não tem costas. Então a pessoa perguntou o seguinte: como é que Moisés viu Deus pelas costas? Você podia pensar numa teofania, mas é óbvio que outras teofanias acontecem na Bíblia, e próprio Moisés, ele olha para uma teofania que Deus se manifesta, ou seja, a teofania é Deus se manifestando de uma maneira visível, o Deus invisível se manifestando de uma maneira visível para o homem. Então ele pode ser como uma pomba. Deus não é uma pomba, o Espírito Santo, aquilo era uma teofania, né? Pode ser por um tornado, né? Um furacão, como para Jó. Pode ser como uma tocha de fogo que vai passar entre os animais, como para Abraão. Pode ser como um capitão do exército, né? um príncipe poderoso, capitão, como apareceu a Josué. Eram teofanias, não é? E é óbvio que essas pessoas viam, mas ali Deus diz que ele não pode ver, que vai as costas. E o que essa pessoa quer dizer é o seguinte: o que é isso? O que é ver Deus pelas costas? E o que seria ver Deus então não pelas costas? Então, apesar de a gente olhar para uma grande oração, hoje de manhã a gente está conversando sobre oração, a ideia é a resposta disso. Em Êxodo 33, de 12 a 23, depois de 34, de 5 a 8, diz assim: Moisés disse ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me deixaste saber quem enviarás comigo. Disseste: eu te conheço pelo nome, e encontraste graça aos meus olhos. Se estás satisfeito comigo, ensina-me os teus caminhos, para que eu te conheça e continue a encontrar graça diante de ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. E o Senhor respondeu: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir deste lugar, como se saberá que encontramos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, a menos que tu estejas e vás conosco? O que mais vai nos diferenciar de todos os outros povos? O que mais vai distinguir a mim e o teu povo de todas as outras nações, povos sobre a face da terra, que não seja a tua presença? E o Senhor disse a Moisés: farei o que me pedes, porque tenho me agradado de ti e te conheço pelo nome. Então Moisés disse: agora então mostra-me a tua glória. E o Senhor disse: farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o meu nome, o Senhor, na tua presença. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Paulo cita isso para falar sobre quem Deus salva, né? Em Romanos 9: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Mas disse ele: não poderás ver a minha face, pois ninguém pode ver-me
e continuar vivo. Então o Senhor disse: há um lugar perto de mim onde poderás ficar em cima de uma rocha, entre a penha. Quando a minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois tirarei a minha mão e verás as minhas costas, mas a minha face não verás. E se a gente vai para o texto que eu falei em 34, diz: então o Senhor desceu na nuvem, pôs-se ali junto a ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando: o Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo não deixa o culpado sem punição. Castiga os filhos e os filhos dos filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e quarta geração. Moisés se curvou imediatamente até o chão e adorou a Deus. Essa é uma das passagens mais incríveis da Bíblia, por isso que eu já preguei sobre ela, falando sobre oração. É óbvio que a gente vai falar um pouco sobre oração, mas a questão é, aqui a pessoa falou: o que é isso? Por que Deus disse que ele o veria pelas costas? O que é ver Deus pelas costas? Já que Deus realmente não tem costas como nós. E o que seria ver Deus não pelas costas? Já que Deus também não tem um rosto, na verdade, como nós. Então essa noite a gente quer olhar essa que é uma das mais surpreendentes orações da Bíblia, e as respostas a essa pergunta, que é uma resposta incrível para nós. Moisés diz: mostra-me a tua glória, que é uma oração surpreendente. Quem dera todas as orações fossem assim, né? Mas a resposta de Deus não é menos surpreendente do que a resposta de Moisés, porque ele faz um pedido totalmente espiritual e centrado em Deus: me mostre a tua glória. E a resposta de Deus seria: maravilhoso, eu gostaria, mas não posso, porque isso te mataria. Então a gente quer responder àquela pessoa vendo o que acontece nessa oração. E qual é a resposta profunda àquela pergunta: o que é ver Deus o que aconteceu com Moisés ao ver Deus pelas costas, e o que seria o oposto disso, ou seja, ver Deus não pelas costas. Então a oração de Moisés, por glória, por ver a glória. A oração de Moisés, ele queria participar dessa glória, não é? É a primeira coisa. A segunda coisa é a oração dele pela própria glória de Deus, e a resposta a isso, que responde à pergunta do que é ver Deus pelas costas e o que seria o oposto disso. Então a gente vai só caminhar sobre a passagem com o tempo que temos. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde por causa de um problema. Então a primeira coisa tem a ver com a primeira parte do texto, a segunda ficou bem fácil, né? Com a segunda parte do texto, e a terceira com a parte final. A primeira coisa que Moisés está fazendo nessa grande oração é, na verdade, orar por glória. Esse é o tema da oração dele. O contexto é que Deus disse que ele ia tabernacular, não é, entre nós. E ele diz: eu vou tabernacular, no original, eu vou armar a minha tenda. Israel está no deserto, vocês vão passar por muitas situações, mas eu vou estar com vocês de tal maneira, eu quero que vocês percebam que eu estou com vocês em aliança, que toda a família vai ter uma tenda. Eu vou ter uma tenda também. Eu vou tabernacular com vocês. Quando vocês olharem para o meio do arraial, vai ter uma tenda, que é a minha tenda. Para essa visão, esse algo visível para todos, como você vai ver a tenda do seu vizinho, a tenda de lá, até a tenda de todas as tribos, vocês vão olhar e vão ver a minha tenda. Eu estou com vocês, eu vou armar a minha tenda, ou seja, a minha presença e a minha glória vai habitar como vocês habitam na tenda de vocês. Então, eu vou habitar em um tabernáculo bem no meio do povo, para que vocês possam se aproximar e ter a minha presença em seus corações, em intimidade, em oração e adoração íntima, como vocês podem ter comunhão com vocês que têm suas tendas montadas
próximas umas das outras. Então Deus teria uma tenda no meio das tendas, e Ele então estaria com eles em todas as dificuldades e aflições, e Ele seria tudo que eles precisavam em todo aquele tempo. Mas mesmo enquanto Deus está falando com Moisés essas coisas maravilhosas, no mesmo instante que Deus está falando com Moisés essas declarações incríveis, lá embaixo o povo está adorando um bezerro de ouro no lugar de Deus. E Deus diz: Moisés, essa comunhão íntima de eu tabernaculando no meio de vocês, com a minha tenda, vai acabar com suas vidas. Por quê? Eu não vou com vocês, não vou armar a minha tenda no meio de vocês. Por quê? Bem, relacionamentos íntimos, quanto mais íntimo né, e relacionamentos de aliança, sempre são baseados, por exemplo, um relacionamento clássico de aliança é o casamento, né? Em que cada parceiro honra profundamente uma pequena lista de coisas que o cônjuge ama e odeia. A comunhão íntima me faz me comprometer com uma lista daquilo que o meu cônjuge odeia e eu não vou fazer, e aquilo que ele ama que eu vou fazer, porque senão não há comunhão íntima. É assim que eu honro aquele relacionamento, é assim que ele é íntimo. Na verdade, quando você se casa, na cerimônia de casamento, o seu cônjuge deveria apresentar-lhe uma lista, e você a ele. É muito estranho, as pessoas dizem assim: o meu marido não é o que, ele não é assim, ele não é assado, ele não é assado. Como assim? A minha esposa, você devia ter visto isso antes. Devia haver essa lista, devia ficar claro. Se ele não preenche as coisas que você acha importante, você não devia ter casado. Mas eu casei porque eu gostava. Então você foi inconsequente. A verdadeira relação íntima há essa lista de coisas que eu amo e odeio. O marido não pode dizer: mas minha esposa, ele devia conhecer ela, e agora ele deve estar comprometido com as coisas que ela ama, em se comprometer com aquilo, e com as coisas que ela odeia, não fazer. Você não pode ver isso depois, e aí depois querer que a pessoa mude para se encaixar em algo que não estava claro, ou então que você não achava importante. Se você não achava importante, não faz parte da lista das coisas que você ama e odeia, porque senão você diz: isso aqui eu odeio, e como essa pessoa não vai honrar essa coisa que eu odeio, ela vai continuar fazendo, então eu não vou me aliançar com ela. É impossível, não há como ter comunhão, ele fazendo coisas que eu odeio e odiando coisas que eu amo. Em outras palavras, se você faz as coisas que seu cônjuge absolutamente odeia, e se você deixa de fazer as coisas que o teu cônjuge ama, você simplesmente viola a lista, e não haverá nenhum tipo de relacionamento íntimo verdadeiro, ainda que haja o casamento. Agora, Deus é melhor do que nós, porque na verdade a gente não faz isso. Quando as pessoas querem casar, elas passam por cima de tudo. A pessoa tem um gênio que ela não gosta, a pessoa tem maneiras que ela não gosta, tem um temperamento que a pessoa não gosta, mas a pessoa quer casar, então ela não vai deixar isso tudo para lá. Depois ela vai fazer essas exigências, mas ela não pode. Deus é melhor do que nós, porque a gente não dá a lista um ao outro, e nós queremos que depois, durante anos, aquela pessoa adivinhe o que a gente odeia e o que a gente não odeia, o que a gente ama e o que a gente não ama. E se aquela pessoa não adivinhar, nós começamos a reclamar. Ele era para ter percebido que eu sou assim, que eu sou muito frágil, que eu sou muito assim, que eu sou muito carinhosa, essa pessoa é mais seca. Devia ter sido visto antes. Mas eu espero que durante 10 anos essa pessoa descubra uma lista que eu deixei secreta, e aí eu me acho no direito de falar: não estou feliz porque a lista não está sendo... Mas que lista? Você queria que o outro descobrisse a lista, mas quando Deus diz: eu quero um relacionamento íntimo com vocês, uma aliança, Ele entrou no relacionamento com o seu povo, Ele nos deu a lista.
O resumo dela são os 10 mandamentos. Essas são as coisas que Ele realmente ama, e mostra as coisas que Ele realmente odeia. E como o profeta disse, como duas pessoas andaram juntos se elas não concordam? Essa, Deus está dizendo, é uma base para o nosso relacionamento íntimo. É por isso que nós estamos mortos para a lei, mas nós fazemos tudo para obedecer a Deus. Não mais, a lei não é um meio de justificação, não estamos tentando ser salvos. Quando obedecemos Deus, é que em nosso amor por Ele, nós honramos esse relacionamento, querendo agradá-lo, olhando o que Ele fez na cruz, para mostrar o seu amor, e até onde Ele foi por nós. Nós respondemos assim, honrando o relacionamento. Mas enquanto Deus está falando sobre isso, o povo está lá embaixo com o seu bezerro, e era a primeira coisa da lista: não terás outros deuses diante de mim. Não temos como ter uma comunhão, intimidade profunda, se você tiver outros deuses. Então Deus diz: não podemos ter esse relacionamento íntimo. Moisés, eu não vou colocar meu tabernáculo, minha tenda no meio de vocês, porque eu vou destruir vocês. A minha presença vai destruir vocês. Êxodo 33, nos primeiros versículos, Deus diz isso a Moisés. É uma coisa incrível. Ele disse: sobe para a terra que eu te prometi com juramento a Abraão. Eu fiz uma promessa que daria a terra a Abraão, Isaque e Jacó. Eu enviarei um anjo diante de vocês, e esse anjo vai dar toda a vitória que vocês precisam. Eu expulsarei então os cananeus. Sobe para a terra que mana leite e mel, como eu prometi, mas eu não irei com vocês, porque vocês são um povo obstinado, e eu os destruiria no caminho. Ele diz: eu darei a vocês poder político, poder militar. Eu vou dar vitória sobre todos os vossos inimigos, os seus inimigos, e eu darei a vocês uma terra que mana leite e mel, e vocês terão tudo do bom e do melhor. Eu darei a vocês sucesso econômico, vão ser uma nação rica. Eu vou dar a vocês prosperidade, vou dar a vocês riqueza, eu vou dar a vocês poder, mas eu não vou habitar com vocês. Eu não colocarei minha tenda no meio de vocês. A maioria das pessoas que estão enchendo as igrejas hoje achariam essa a melhor proposta do mundo, não é? Para mim, eu diria que é o cristianismo dos sonhos, porque a maioria das pessoas estão querendo ouvir exatamente isso: eu vou te dar um casamento incrível, eu vou te dar filhos incríveis, eu vou te dar um salário incrível, uma saúde incrível, reconhecimento, sucesso no trabalho. É o que as pessoas querem. Chega a ser constrangedor a quantidade de campanhas que tem. Sempre as pessoas estão querendo alguma coisa. Nunca é Deus. Nunca é Deus. É a campanha do casamento, é a campanha. Mas a gente pode dizer, mas tem gente que não, sou contra, isso é um absurdo. Mas ela só vive emborcada espiritualmente porque o casamento não é o que devia ser, porque a vida não é o que devia ser. É a mesma coisa. Não chega a fazer a campanha, mas tudo que ela queria é essa religião dos sonhos também. Então você está recebendo de Deus toda a ajuda que você queria no casamento, na vida. Você está recebendo riqueza, está recebendo poder, e essa é a religião dos sonhos. Não precisa fazer todo aquele trabalho incrivelmente que você acha difícil de se aproximar de Deus, porque isso exige examinar a si mesmo, ver tudo em você que não honra a Deus, confessar, ver que coisas você queria ter, mas não honraria a Deus, então você não quer. Isso é muito ruim. Você não queria essa parte, você é obrigado a essa parte porque você quer aquelas outras coisas. Arrependimento, uma vida de oração, enfim, a sensação de culpa, você não quer, e perdão, né? E arrependimento, e combater o bom combate, e estar firme no dia mau. Isso você quer, isso é uma coisa muito difícil. Você não quer isso bem no meio da sua vida. Você quer Deus só disponível para te dar todas as coisas. Moisés e Israel então estão recebendo exatamente essa oferta: vou dar tudo a vocês, vou mandar meu anjo, vou expulsar os cananeus,
Vou dar a vocês riqueza, poder. Ele diz: mas eu não vou com vocês. Vocês não me honram. Mas eu vou dar tudo o que um coração humano pode desejar quando ele não me deseja. E Moisés responde assim: se tu não vás conosco, se tu não nos dás a tua presença, não nos faça sair do deserto. De jeito nenhum. Ele está dizendo: fique com o sucesso, fique com o teu sucesso, fique com o seu poder, fique com suas vitórias, fique com o casamento incrível que você podia me dar. Não quero casamento incrível, não quero emprego, não quero sustento, não quero nada, se eu não te tenho. É uma oração incrível. É o que ele está dizendo: fique com filhos incríveis, casamento incrível, vida financeira estável, trabalho, fique com tudo. Eu não quero, se tu não estás comigo, se tu não vás conosco, se não vai botar a tua tenda no centro da vida, eu não quero. Então, ele faz uma pergunta a Deus que é extremamente sondador. Ele diz assim: pois como se saberá que nós achamos graça aos teus olhos? O que vai nos diferenciar do povo, do mundo, das nações? Porque eles só querem essas coisas: poder, riqueza, felicidade, filhos incríveis, família incrível, casamento incrível. Se nós só quisermos isso, e tu nos deres essas coisas, que diferença haverá entre nós e eles? Se tu não estiver conosco, que diferença há entre nós e todo o mundo? Não há diferença nenhuma, Moisés diz. Pois como se saberá que nós achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é por tu andares conosco, não é isso que nos faz distintos, não é isso que nos faz diferente das outras nações, porque nós andamos contigo e nós te amamos e nós te adoramos. Se nós simplesmente quisermos, e tu estás dizendo que vai nos dar todas as coisas que o mundo inteiro quer, que diferença haverá? Como o mundo vai ver que nós somos diferentes? Porque nós não seremos. Eu e o teu povo, em que seremos diferentes de todos os povos da terra? Esse é um argumento fascinante. O que ele está dizendo? É uma linguagem de identidade que Moisés está usando. A comunhão contigo nos dá a nossa identidade, define quem nós somos, define o nosso eu, define a nossa vida. Não é o nosso casamento que nos define, não é nosso dinheiro, nossa saúde, nossos filhos, capacidades. O que nos dá identidade és tu, Deus. O que te distingue de todos os outros sobre a face da terra, ele está dizendo, o povo de Israel, é que o que faz de você não ser um rosto no meio da multidão simplesmente, o que te distingue de quem trabalha contigo lá amanhã, segunda-feira, no departamento público, no hospital, no banco, no comércio, o que te distingue da pessoa que trabalha contigo? Se você exatamente está ali e vive, é o que você está dizendo, querendo só o que elas querem, casamento incrível, saúde incrível, vida incrível, o que te distingue? O que dá identidade a eles é o que te dá identidade. Você está dizendo, o que nos diferenciaria do mundo inteiro, não é o que nos diferencia exatamente que tu habitas no centro das nossas vidas. Portanto, o que Moisés está dizendo é o seguinte: Deus, não queremos marcadores distintivos de identidade, não queremos casamentos incríveis, nem filhos incríveis, nem família incrível, nem saúde incrível, porque é isso que define a identidade dos outros povos. É isso que faz eles sentirem que estão vivendo bem, que são felizes, é isso que dá a autoestima deles. E se é isso que nos dá também, que diferença há entre nós e eles? Não há nenhuma, há zero. Não queremos que nossa identidade venha do nosso casamento, não queremos que nossa identidade venha do poder político, não queremos que nossa identidade venha da riqueza, de nós vencermos os cananeus e habitarmos na terra que mana leite e mel, de termos uma família e termos todos os recursos dessa terra. Não queremos que nossa identidade seja firmada sobre poder e riqueza,
Porque que diferença haveria entre nós e todos os povos do mundo? Veja, no mundo, se eu sinto que tenho posses, se eu sinto que tenho poder, então eu sinto que sou alguém. Essa expressão quer dizer isso, né? Eu sou alguém. Quando alguém diz isso, eu não sou um nada, ele está falando, ó, tá vendo, eu venci. Vencer o quê? Ele tem um pouco mais de dinheiro do que outros. Ele tem um casamento mais feliz. Ele é alguém. Ele tira a sua identidade. Eu não sou qualquer um. Eu não sou um João ninguém, eu sou alguém. Eu tenho uma identidade, eu tenho uma autoestima. E ela vem de que eu venci os cananeus. Eu dominei a terra. Eu tenho grandes riquezas, eu tenho uma terra que manda leite e mel, eu moro numa casa assim, eu tenho minhas videiras, eu tenho minha grande família, eu tenho minha identidade, eu não sou ninguém, eu não sou ninguém no mundo, eu não sou um povo qualquer. É disso que tira a autoestima. Moisés está dizendo de maneira surpreendente, e olha que ele foi criado como o neto do faraó. Ele bem podia estar apegado, ele via como o faraó tirava a sua identidade do que ele se achava um deus, do seu palácio, do seu poder. Foi assim que ele foi criado por 40 anos. Moisés está realmente dizendo, surpreendentemente, eu sei melhor do que isso, Deus. Essas coisas não podem nos dá identidade, nós seremos simplesmente mais um povo no mundo, como todos os povos do mundo que tentam tirar sua identidade de todas as coisas e vivem miseravelmente. A razão pela qual Moisés está dizendo isso é que a riqueza, o poder, a popularidade, todas as coisas que Deus disse, eu vou dar a vocês, são formas de glória. É como o homem busca glória. A palavra glória, né, kavod, ou kabod, aqui no... né, aportuguesando, que significa, por um lado, peso, solidez, realidade, também significa importância. Deus tem glória nesses dois sentidos, a única coisa sólida com peso, com realidade, mas importância. E a nossa palavra, não é uma palavra que a gente podia usar, não é? Para a matéria, é a mesma palavra, a gente traduz isso. Por quê? Porque fala de algo físico, como ter peso mesmo, algo que realmente é pesado, mas também significa importância e significado. Por isso a gente usa as expressões, isso tem peso na minha vida. Quando eu vou tomar uma decisão, o que tem mais peso nessa decisão? O que é levado mais em conta? O que tem mais peso? O que tem mais glória? É isso, não? Então o fato é que os seres humanos não podem viver sem glória. E essa é o desespero da alma humana. Todos foram destituídos da glória, mas não podemos viver sem glória. Não podemos. Você ouve isso? Ninguém pode viver sem glória. O ser humano vive nessa inquietação porque ele busca por glória, algo que ele não tem mais. E ele busca por glória em todas aquelas coisas que Deus disse que ia dar ao povo de Israel, mas que ele não iria junto com eles. Nós precisamos de uma garantia profunda de que nossa vida vale a pena, de que ela tem um peso, de que ela importa. Então nós buscamos dar peso, identidade, autoestima a essa vida baseada no casamento, no emprego, no salário, nas minhas posses. Tudo isso é buscar glória, é dizer, minha vida tem peso, tem significado. Mas essa busca desesperada e o humanismo secular nunca vai te ajudar, porque o homem foi destituído da glória de Deus a leste do paraíso. Alguns de nós estão tentando obter essa glória, estamos atrás da glória profissional, a glória artística, talvez glória política, ou talvez glória financeira. Estamos tentando nos destacar nos ambientes em que vivemos. É isso que Deus diz que ia dar a eles. Eu vou dar tudo a vocês, todas as glórias que o mundo busca, todos os marcadores de identidade do mundo de vocês. Sabe o poder dos cananeus? Vai ser de vocês. Sabe a riqueza que há lá? Então vai ser de vocês. Vou mandar um anjo, vocês vão ter tudo.
Vocês vão se destacar. Para nós, aqueles de nós que estão fazendo dessa forma, o que realmente estamos procurando é que alguém venha e nos diga: você é bom. Há uma sensação, não é? Eu li as coisas que você escreve, você é bom, você é um dos melhores. Eu ouvi a música que você canta e você é bom, é um dos melhores. Eu vi como você trabalha bem em programação, você é muito bom. Nós pesquisamos os melhores e chegamos à conclusão que temos que contratar você. O ser humano anseia desesperadamente ouvir isso. Nessa área, você é um dos melhores. Quando alguém diz, você é melhor, oh meu Deus, como isso faz você se sentir bem. Você sente uma boa sensação. Não vai durar muito, mas você sente. O que é isso? Você diz, é apenas ego, e é mesmo. Porque agora voltado para si mesmo, você quando ouve isso, você sente que você é real. Você sente que importa. Você sente que a sua ausência faria falta. Você sempre joga um jogo de que, olha, eu estou aqui, não vou estar aqui, em todos os lugares, porque você quer que alguém diga, sem você tudo vai ruir. Você faz falta. Você sente então que você é real. Você sente que está lá, você percebe que você importa, e o que você faz importa, e os seres humanos precisam disso. Agora, a outra categoria de pessoas, elas são pessoas que talvez não estejam buscando a glória das formas mais tradicionais, como Deus está falando com eles, a glória financeira, a glória artística, a glória profissional. Na verdade, nem pensa nisso dessa forma, está atrás de amor. Você sabe por quê? Porque quando alguém que te ama, quando alguém que sente sua falta, quando você não está em casa, no trabalho, na igreja, quando alguém olha para você e diz, eu te amo, você se sente mais real, você se sente como que importa, você se sente importante. É isso. Então, é ego no sentido que você acha que o mundo é sobre você, e é por isso que essas glórias falsas te dão identidade, mas é uma necessidade verdadeira da alma. Glória. Você não pode viver sem glória, porque quando você vê uma pessoa dizendo, ou mesmo sentido, eu não importo para ninguém, nada do que eu faço importa para alguém, as pessoas parece que nem sabem que eu existo. Quando você vê pessoas assim, realmente, você sabe que essa pessoa está em perigo. Pessoas assim se matam. Por quê? Porque você não pode viver sem glória. E ela busca glórias falsas, e se ela não encontra nada, ela pode chegar a extremos. Mas Moisés sabe que todas as fontes de glória, exceto Deus, são corruptíveis, desvanecem e estão desvanecendo. O que a gente quer dizer com isso? Em primeiro lugar, todas as fontes de glória, exceto Deus e a presença amorosa de Deus, e Deus disse, eu não vou com vocês, mas vou dar todas as fontes de glória que o mundo acha que traz glória. Vou dar a vitória, vou dar a terra, vou dar tudo, casamento incrível, filho incrível, família incrível, vou dar tudo, menos eu. Todas essas outras coisas, diz Moisés, estão desvanecendo, elas desaparecem. Ele, anos atrás, já tinha, a Bíblia diz em Hebreus, ele considerou o opróbrio de Cristo melhor do que todos os tesouros do Egito. Você vê, ele há tempos atrás tinha aprendido que a identidade dele não vinha de ele ser filho da filha de Faraó, de ser um príncipe no Egito. Não era isso que fazia ele se sentir alguém, ter autoestima. Ele tinha aprendido anos atrás que essas coisas desvanecem, que ser o cara
que é neto do cara mais poderoso do mundo inteiro e mais rico do mundo inteiro, e poder ter a família que ele quisesse, não dava uma identidade a ele e autoestima verdadeira. Então Moisés sabia todas essas coisas. Eu vi o faraó envelhecer, eu vi a família real morrendo, eu vi. Você pensa que tem, então no dia seguinte elas se foram. Então você nem mesmo tem as coisas só, você não tem mais um eu, você não tem mais uma identidade, você não tem você mesmo, porque é aquilo que te distinguia dos outros. O que te distingue dos outros é o teu salário, é o teu casamento, é os teus filhos, é a tua posição. Moisés diz: o que nos diferenciar de todos os povos do mundo, se tu nos deres todas essas coisas e não estiver conosco? Não é a tua presença, não é a comunhão contigo que nos distingue e nos faz diferente de todos os povos, não é a nossa identidade fluindo de ti. Então é uma coisa apenas sair e trabalhar e ganhar o sustento. Isso é bom, mas se você está realmente tentando obter identidade do seu trabalho, isso é mal, porque o seu próprio eu vai ser baseado no sucesso. Você realmente vai se sentir um lixo quando a tua vida profissional não estiver indo bem, vai te levar para o chão, não é mais trabalho, vai te consumir. É sobre identidade, é sobre autoestima. Por outro lado, se você está buscando amor, isso é ótimo, mas se você está buscando amor para saber que você é alguém, que você importa, que a sua vida vale a pena, se você está buscando amor para saber que você é realmente real, ou seja, você é real quando alguém pode realmente olhar para você e dizer: eu te amo, você é importante para mim, você é minha vida, você está colocando um peso tremendo nessa pessoa, e você sempre vai estar cheio de problemas, porque essa pessoa é só um ser humano cheio de defeitos, e isso sempre vai estar ligado à sua identidade, à sua autoestima e quem você é. Uma montanha russa, mas que sempre está indo para baixo. Você está colocando muito peso sobre o casamento, sobre a igreja, sobre os irmãos, e você vive cheio de problemas em seu interior. Moisés está dizendo: se a tua presença não vai conosco, não nos faça ir. Não faz mais diferença ter um casamento incrível, não faz mais diferença ter filhos incríveis, não faz diferença ter Canaã, não faz diferença ter a terra que emana leite e mel, não faz diferença vencer os cananeus, não faz diferença sermos uma nação poderosa, não faz nenhuma diferença. Moisés diz: fique com suas medalhas de ouro olímpicas, Deus, não queremos as coisas que tu dás, queremos a ti. É isso que nos distingue das nações. Fique com os seus bilhões de dólares de Wall Street, isso não daria a mim uma identidade. Fique com famílias felizes e amorosas, todas essas coisas estão desvanecendo, estão desaparecendo, estão morrendo, e quando elas morrerem, então minha identidade vai morrer junto, minha autoestima vai morrer junto, porque essas coisas não têm glória real. A menos que tenhamos a tua presença amorosa no centro das nossas vidas, nós não temos nada, é o que Moisés está dizendo. Inútil, tudo é inútil sem a tua presença no centro da vida. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, todas as coisas. Então, em primeiro lugar, Moisés ora por nossa glória através da presença amorosa de Deus, e Moisés é informado por Deus no versículo 17, ok, sim, a resposta ao seu pedido. Por mais importante que isso seja, Moisés aumenta o pedido. Moisés não aceitará só um sim como resposta, ele continua, e agora nós temos uma segunda petição. No versículo 18 chegamos ao cerne do que ele realmente busca, e é muito, muito famoso, né, o texto, e surpreendente, porque ele diz: então mostra-me a tua glória. Isso é mais do que apenas dizer: tabernacule entre nós, coloque sua tenda entre nós, coloque a sua presença para habitar entre nós. Você vai estar, Deus, apesar de estar entre nós, você vai estar dentro daquele tabernáculo, atrás de todas aquelas cortinas e véus, no Santo dos Santos.
não podemos nos aproximar verdadeiramente, não podemos contemplar o brilho da tua glória infinita. Isso é o que estava acontecendo no tabernáculo, apesar de Deus ter uma tenda no meio deles. A glória, a Shekinah, a presença gloriosa de Deus estava protegida. O altar, todos os sacrifícios, ninguém podia entrar, ninguém podia ver. E Moisés está dizendo: eu quero te ver face a face, quero olhar direto para a tua glória, mostra-me a tua glória. O que Moisés está pedindo está num cerne do que a pessoa perguntou. Há muitas maneiras de abordar esse assunto biblicamente, mas aqui está o que nós podemos fazer num dia, num tempo que temos. Quando você vê o amor de Deus, você sabe que precisa dele, e que todos os amores estão desvanecendo. O amor de Deus traz misericórdia, e você é culpado. Quando você vê o poder de Deus, você sabe que precisa do poder de Deus, porque você é fraco e tem inimigos, e sem o poder dele, você vai ser esmagado. Quando você vê a sabedoria de Deus, você sente que você precisa, porque você não é sábio, você é confuso, você precisa do seu conselho, de um conselheiro totalmente sábio. Quando você vê o poder de Deus, então você sente que precisa do poder de Deus, porque você é fraco e precisa da sua força. Quando você vê o amor de Deus, você sente que precisa do seu amor, porque você é culpado e precisa da sua misericórdia. Quando você vê cada aspecto que podíamos mencionar, Deus, apesar dessas serem coisas espirituais mais elevadas, ainda assim Deus é o meio para o fim. Eu quero misericórdia, então é importante Ele ser amoroso. Eu quero poder, porque eu sou fraco, então é maravilhoso que Ele seja todo poderoso. Eu quero clareza, então é bom que Ele seja um Deus sábio. Mas ver a glória de Deus, como você está pedindo, é diferente, é mais. Ele está falando: eu quero ser cativado pela tua beleza, eu quero ser cativado por tudo que tu és, e achar isso belo e totalmente satisfatório para a minha alma, não apenas útil. É achar Deus satisfatório. É isso que Pedro resume com alegria indizível e cheia de glória. Apenas por quem Ele é em si mesmo, adorá-lo por si mesmo, não pelo que Ele obtém disso, mesmo as coisas mais espirituais que você possa imaginar, que você precisa, porque você é culpado, precisa de misericórdia, porque você precisa, é fraco, precisa do poder, porque você é ignorante, precisa da sabedoria. Moisés está dizendo: essa é a experiência que eu quero, é isso que eu quero. O que é interessante sobre todo esse assunto de beleza e de experiência de beleza é que, se você vai aos dicionários filosóficos, ou você olha o que os filósofos falaram a respeito disso, sobre beleza, ao longo dos anos, você fica surpreso, não é? E se você não quiser ler muitos filósofos, mas olhar um dicionário simplesmente, o que é uma experiência de beleza? O que essa experiência que Moisés está pedindo, por mais difícil que seja de definir, consiste em dois aspectos. Eles estão realmente certos, de maneira geral, os filósofos, não é? E aqui estão os dois aspectos: experimentar a beleza de algo, ou achar algo belo. Um resumo, né, do que os filósofos disseram, ou se você olhar um dicionário filosófico, dá definições interessantes, não é? Só que ao mesmo tempo a gente vê porque muitas pessoas não gostam de filosofia, porque os filósofos dizem coisas de jeito difícil de você entender. Por exemplo, num dicionário filosófico diz assim: experimentar a beleza de algo é um prazer direcionado à forma de um objeto sem determinação de seu propósito, o que leva a um sentido positivo imediato do significado da sua própria existência. Você pensa, isso está certo, mas isso é meio complicado, mesmo quando tentou resumir, não é? E talvez por isso você não goste de filosofia. O que ele está dizendo é o seguinte: e está certo, não é? É o que o pensamento filosófico chegou, mas está certo. Em primeiro lugar, experimentar algo como belo significa prazer em um objeto sem considerar o seu propósito. O que significa isso? Significa que quando você vê algo que obtém prazer, não porque aquilo te dá alguma coisa realmente, a não ser o prazer nela mesma, ela não tem uma utilidade
que não seja o deleite. Apenas estar na presença daquilo, sem esperar que aquilo tenha uma utilidade, apenas apreciar aquilo, é uma satisfação e um prazer em si mesmo, desfrutar aquilo, não o que aquilo pode dar. É parte de qualquer outro propósito, né? Como a gente faz com as coisas. Quando isso acontece, o filósofo está dizendo, você está experimentando a beleza. Você não está pensando, como isso me ajuda? Como isso é útil? Então imagine a situação, você está noivo, vai se casar, está animado, e durante o noivado, não o teu cônjuge sabia que a sua família tinha posses, mas na semana do casamento você tinha feito investimentos em bolsa, em negócios que podem dar errado, e deu tudo errado, e você agora está pobre. E a pessoa que ia casar com alguém muito rico, agora vai ter que casar com alguém pobre, e ela diz, eu não vou casar. Você se sente violado, não é? Essa pessoa estava comigo só por causa do que eu poderia proporcionar para ela, não era por causa de mim. Essa pessoa não me amava por mim mesmo, eu era um meio para um fim, ela queria uma boa vida. E agora ela acha que eu não vou poder dar uma boa vida, então eu não sirvo mais. Em outras palavras, era o dinheiro que era amado. Eu era o meio para aquele fim, ter uma vida abastada. Você se sentiria então violado. Você se sente violado, você não precisa ter dinheiro. Se alguém está próximo de você só porque acha que você pode dar alguma posição, algum lugar, e quando você diz que aquilo quando a pessoa percebe que você não vai dar aquilo, a pessoa de seu amigo vira seu inimigo, você sabe, eu estava sendo usado. Você se sente violado. Essa pessoa se dizia meu amigo, mas ela não era meu amigo por mim, ela achava que eu podia dar alguma coisa a ela. Mas quando ela descobriu que eu não daria aquela coisa que ela queria, então eu passo de amigo a inimigo, simplesmente porque ela não recebeu o que ansiava, ou porque, como a gente falou lá, o cara perdeu todo o seu dinheiro, a mulher perdeu todo o dinheiro da família que ela tinha. Então você percebe, no entanto, que todos nós naturalmente tendemos a abordar Deus assim. Porque as pessoas espiritualmente sempre caem no buraco porque as coisas não estão indo bem. O que tem isso a ver com a minha vida espiritual? Meu casamento está ruim, meu emprego está ruim, a minha saúde está ruim, então espiritualmente eu fiquei ruim. Então, as pessoas não têm vergonha de dizer isso. Elas só estavam com Deus para ter um casamento bom. Como tudo está ruim, então elas, diferente de Moisés que disse, se tu não vais conosco, a gente não quer ir para lugar nenhum. Não, elas dizem, eu queria algumas coisas, Deus não está dando, minha vida espiritual está no buraco, estou decepcionado. Qual é o problema com Deus? Tenho vivido para Ele, tenho obedecido, tenho participado daquilo que Ele chamou para viver, e Ele não está fazendo o que eu quero. É porque você se casou com Deus por causa do dinheiro dele. E quando você acha que Deus não está te dando o dinheiro que você casou com Ele por causa desse dinheiro, então você não o ama. Moisés sabe que todos nós relacionamos com Deus assim, que todas as pessoas, mesmo quando falavam em Deus, se relacionavam assim. E isso não distinguia Israel de nenhum povo, se fosse essa verdade. Eu preciso disso de ti, eu preciso daquilo de ti, eu preciso daquilo outro de ti. Mas ele diz, como seria realmente ter uma experiência da beleza de Deus? Para que, independente das suas orações serem respondidas ou não, apenas estar na presença dEle, apenas vê-lo porque Ele é, apenas desfrutá-lo e louvá-lo e conhecê-lo, ser o seu próprio prazer e não um meio para nada. Não a maneira de obter algo, mas Ele mesmo ser o nosso prazer. Dizer como Davi, tu és a porção da minha herança e do meu cálice. O objeto é belo. O filósofo diz, quando você tem prazer nele, independente de qualquer outro propósito. A segunda coisa da definição filosófica que ela nos dá é interessante. Qual é a natureza desse prazer que você sente na presença do belo? Quando você está de pé num penhasco e olhando para o oceano, e você pode simplesmente ficar lá horas, porque a beleza do oceano te enche de prazer. É belo, mas o que é isso? O que está acontecendo? Não é? Que tipo de prazer é esse que faz eu ficar olhando o oceano? E o que isso significa? Não é um prazer físico, não é comida,
não é nenhum outro prazer físico. O que é então olhar para um belo oceano, olhar para um belo diamante, olhar para as estrelas, olhar para o céu noturno, olhar para uma montanha incrível? Quando você está na presença da beleza, os filósofos dizem, e eles estão certos, o prazer é uma sensação de significado esmagador que tira você de si mesmo. Quando você está olhando para o oceano e você está ali, o que significa? Significa que quando você está na presença de algo realmente belo, você simplesmente sabe que a vida não é um conto contado por um idiota cheio de som e fúrias sem significado. Não é essa expressão famosa, né, de Shakespeare, Macbeth, né, que diz que se você tirar dos seres humanos o som e a fúria, a agitação, a coisa, o que sobra é um conto contado por um idiota, é uma história sem significado, que essa agitação faz os homens não perceberem que a vida deles é uma idiotice, que os marcadores de glória dele não são nada, como Macbeth mesmo, não é? Que fez de tudo para ser rei. Então, você sabe que a vida significa algo, e que você significa algo, você sai de si mesmo, é o que o filósofo está dizendo. Quando você vê uma beleza assim, você esquece você mesmo, você não fica ali olhando para o oceano, mas eu estou cheio de problema, você esquece um pouco de todas essas coisas, e você fica ali. E se você estivesse diante da beleza final, então você estaria completamente livre da autoabsorção. Os filósofos estão certos. Elaine Scarry, uma professora americana de literatura, já está 70, quase 80 anos, acho que 78 anos mais ou menos a idade dela, mas ela é ainda professora de literatura em Harvard, e estética e teoria geral do valor na Universidade de Harvard, e ela tem um pequeno livro chamado Sobre a Beleza e o Ser Justo. E ela diz que quando você está na presença do belo, sua alma encontra uma espécie de descanso momentâneo, porque essas não são belezas finais, e você obtém esse sentido do significado esmagador que satisfaz tanto a alma, que empurra você para fora de si mesmo, ela diz. Ou seja, você não fica centrado em você. É por isso que você consegue passar aquelas horas olhando para o oceano, olhando para aquela montanha, sem ficar pensando em você mesmo, em como está a vida, e isso dá uma sensação de descanso, porque a verdadeira beleza tira você de você mesmo e te bota em algo maior, e sente que a vida não tem significado por causa de você e do seu trabalho, ela é algo maior mesmo. Você não está mais absorvido em si mesmo, com todos os seus problemas e suas necessidades, e você simplesmente sente que a vida tem um valor não centrado em você. Quando você experimenta música bela, ela diz, estrelas belas, oceano belo, uma visão bela, há um descanso infligido à alma, em um sentido esmagador de significado da vida e da sua própria vida, e isso empurra você para fora de si mesmo em direção aos outros, porque ela não está falando como alguém que conhece a beleza final, não é? Moisés sabe disso, e Moisés de repente percebe, espere um minuto, não é? Se isso acontece quando eu experimento a beleza do oceano, a beleza do deserto à noite, vendo as estrelas, a beleza do diamante, a beleza dos palácios, como seria ver a beleza absoluta de Deus, da qual fluíram os oceanos, as montanhas, os céus, os seres humanos? Como seria ver a beleza original, da qual todas as outras coisas são apenas um eco obscuro, não é? Do qual todos os oceanos, todos os diamantes, todas as estrelas são apenas um reflexo tênue dessa beleza final que essas coisas apontam. O que seria ter a visão disso? Como seria realmente ter um significado esmagador? Que identidade isso dá? Que autoestima isso dá? Que senso de identidade isso dá? Isso inflige algo permanente à alma, porque eu estou vendo a beleza de Deus, eu sou totalmente tirado de mim mesmo,
e vejo que tudo é sobre Ele mesmo. Moisés diz: é isso que eu quero. Então ele diz: mostra-me a tua glória, a tua beleza, a beleza final, que realmente satisfaz. E qual foi a resposta de Deus? Não. Mas não é um não definitivo, senão a história acabaria terrível, não é? Você sabe onde Moisés está agora? Sabe aonde Moisés trouxe todos nós? Agora nós percebemos que é apenas na face de Deus que os desejos mais profundos da alma humana podem ser satisfeitos. É realmente ver a face de Deus olhando para nós com satisfação, que é não ser destituído da sua glória. O único conjunto de olhos do mundo que importa, olhando para nós. O único conjunto de olhos que importa no mundo é o de Deus, e nos amando. Essa é a beleza que estamos procurando, todos estão procurando, porque então nós sabemos que importamos eternamente. Se os únicos olhos eternos que existem estão olhando para nós, e estão dizendo: eu te amo, então a minha vida importa eternamente. Eu estou livre da idolatria. O casamento vai ser só casamento, trabalho vai ser só trabalho, sustento vai ser só sustento, nunca fonte de identidade, nem de autoestima. Corpo vai ser só corpo. Ter Deus nos olhando assim, ver a face de Deus voltada para nós em amor, e saber que nós importamos para Ele, é saber que nós importamos para sempre, porque nós importamos para o único ser, como Jesus disse, que tem a vida em si mesmo. Essa é a coisa que nós mais precisamos, essa garantia infligida profundamente a nossas almas. Isso nos faz viver e morrer bem, porque não estamos mais voltados para nós mesmos, porque a beleza, todas as outras belezas tendem a tirar você de você mesmo durante um tempo. Então você fica olhando a beleza da montanha e esquece você mesmo, teus problemas, a tua família, as pessoas que não gostam de você, você esquece, porque você está olhando a montanha e você está ali por um tempo, né? por um tempo. Então a única coisa que nós mais precisamos no mundo todo, quando é descoberta, a única coisa que realmente nós precisamos e pedimos, Moisés pediu, Deus disse: não, você não pode ter isso. Nós estamos destituídos da glória de Deus. O humanismo secular não pode te ajudar. Olhe para a nossa geração mais secular, é difícil imaginar. As pessoas estão mais felizes, menos deprimidas, menos suicídios, mais satisfeitas, porque você ainda acredita nas receitas. Você sabe por quê? Ele disse isso aqui, mas disse antes do capítulo 33, eu li para você, e ele diz: vocês são um povo obstinado, e a minha glória os destruiria. Essa é uma maneira estranha de colocar isso, não acha? Quer dizer, Ele é Deus, Ele não sabe que vai nos destruir. Por que Ele diz assim: se eu fosse meio de vocês eu poderia destruí-los? É uma metáfora. Deus está usando para transmitir uma ideia. Há uma incompatibilidade da natureza de Deus com a nossa natureza, uma incompatibilidade final. A lista de Deus e a nossa, isso é muito diferente. Não é que nós discordamos um pouco de Deus. Ele é luz e nós somos trevas. Ele é santo e nós amamos o pecado. Há uma incompatibilidade de natureza. Se você juntar corrente alternada e corrente contínua, se você junta ácido e algo básico, se você junta água e fogo, há uma incompatibilidade de natureza entre essas coisas.
Ou seja, essas coisas não podem viver juntas, é impossível. Uma vai consumir a outra, o maior vai consumir o outro. Por exemplo, se você tem um pouco de fogo em contato com um dilúvio de água, o que acontece? O fogo se vai, ele acaba, ele é destruído. Por outro lado, se você tem um fogo enorme, um grande incêndio, e joga água dele, um pouco de água, o que acontece? Ela é vaporizada. Se você traz a santidade infinita e a majestade de Deus, a santidade de Deus em contato com criaturas finitas, Deus diz: vocês vão ser destruídos. Você não pode viver comigo. Se eu te trouxesse para perto de mim, você seria destruído como um pouco de água é destruído pelo fogo, ou como um pouco de fogo é destruído por um monte de água. Então a única coisa no mundo que nós mais precisamos, nós nunca podemos ter, que é ver a glória de Deus. É isso. Aqui está o porquê. Se Deus dissesse a Moisés: você não pode ver a minha face, e ninguém jamais verá a minha face, então simplesmente Moisés teria que ir embora, acabou. A oração mais profunda, quando se descobre o que o homem mais precisa, a resposta de Deus é não. Você não pode ver minha glória. A única coisa que a tua alma realmente precisa para ter uma identidade, ela não pode ter, ela não terá. Em vez disso, Deus, em vez de simplesmente responder não, Ele faz um ritual. Eu diria que esse é o ritual da esperança. Ele faz um pequeno ritual muito estranho. Como eu disse, muitas vezes Deus faz, como Jesus também dizia, umas coisas que as pessoas na hora não entendiam totalmente. Moisés não vai entender totalmente o ritual, não é? Mas Deus faz um ritual e simplesmente não diz não e acabou o assunto. E é uma prefiguração, é uma esperança para o nosso futuro. E é a resposta ao que a pessoa perguntou. Ele diz: eu digo o que eu vou fazer. Ele diz a Moisés: não posso te mostrar minha glória. Eu vou te colocar na fenda de uma rocha e vou colocar minha mão sobre você, e as partes traseiras da minha glória passarão por você. Você verá os arredores, vai ver a minha glória, mas não minha glória completa na minha passagem. Em outras palavras, você só vai ver partes traseiras da minha glória, as costas da minha glória. Você não conhece alguém por ver. Às vezes alguém me pergunta assim: você viu como era a pessoa que fez isso? Não, ele estava de costas. Eu não vi, não sei quem é. Ele diz: eu vou te proteger, porque minha glória te mataria. Agora a questão é por quê? Houve uma pequena mudança interessante, mas crucial, na maneira como Deus fala com Moisés. Ele diz: quero ver tua glória. E Deus diz: você não pode, mas eu vou mostrar a você as partes, as minhas costas, de toda a minha bondade. Ele não diz minha glória quando responde a Moisés. Vou fazer passar diante de você a minha bondade, mas você não pode vê-la completamente. Você vai ver a minha bondade pelas costas. Ele diz: as partes traseiras da minha bondade passarão por você. O que significa, bem? Ele está querendo dizer, ver a minha glória é ver toda a minha bondade em sua completude, tudo que eu sou. Quando Deus realmente aparece em Êxodo 34, 6 e 7, e toda a bondade começa a passar diante de Moisés, pelo menos a parte, as costas, né, disso, veja o que ele faz. Aqui está a glória e a bondade de Deus colocadas de uma maneira verbal, para que nós que estamos só lendo não ficássemos meio perdidos do que aconteceu. Deus diz: eu sou o Senhor, o Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixo nenhum pecado sem punição. Quando você lê isso, você diz: isso é estranho. É quase como dizer uma contradição. Sou infinitamente amoroso e quero perdoar infinitamente, mas nunca vou deixar de punir o culpado. Você não consegue ver a glória disso. É confuso. É só as costas dessa glória, só a parte
traseira dessa glória. Como assim? Ele se deleita em perdoar, mas ele nunca vai deixar o culpado sem punição. Nunca deixaria o pecado impune. Mas não é uma contradição, é uma tensão. E só pode ser entendida em termos de que o próprio Deus chamou essa declaração: esta é toda a minha bondade. Toda a minha bondade é compreender tudo que eu sou. Mas você vê, é impossível. Eu sou um Deus misericordioso, que perdoa, mas eu sou um Deus que pune todo o pecado. E você não tem como ver isso, você não tem como enxergar isso de frente realmente. Isso é confuso, há uma tensão, porque Deus não pode jamais deixar o pecado impune, porque Ele é bom, no sentido de ser justo. Muitas pessoas acham que ser bom seria deixar o pecado impune, mas isso é ser muito mal. É exatamente porque Ele é bom que Ele diz: eu puno todo o pecado, infinitamente, porque Ele tem justiça na avaliação do pecado e contra o que o pecado é, e a pena justa para o pecado, porque Deus nunca pode deixar nunca salvaria alguém eternamente. E porque Ele também é um Deus que não passa sobre nenhum pecado, porque Ele é bom demais no sentido completo e amoroso. Ele é misericordioso, o que mostra que sempre que Ele salva, Ele não deve nada, nem a homens, nem a anjos. Agora espere um instante, você diz: espere, Ele não pode ter tudo, Deus não pode ter tudo. Ou Ele vai ser perfeitamente justo, o que significa que não vai salvar ninguém, ou Ele vai ser perfeitamente amoroso, mas Ele não vai poder punir todo mundo, porque como é que Ele mostraria a sua graça? Deus pode ser meio bom no sentido de ser justo, ou meio bom no sentido de ser amoroso, uma coisa ou outra, mas Ele não pode ser totalmente bom. Ele não pode ser infinitamente justo e infinitamente amoroso e misericordioso. O que Deus está dizendo é o seguinte: sim, essa é a minha bondade, isso é que mostra tudo que eu sou, essa é a minha glória final, essa é a minha beleza. A glória da sua graça, a cruz, a razão pela qual Deus criou o mundo, decretou a queda, entenda isso. Moisés ouviu isso, e assim como você e eu, não é? Se a Bíblia terminasse Êxodo 34:8, todos ficaremos tipo, acabou, não é? Como Ele poderia ser ao mesmo tempo infinitamente justo, infinitamente amoroso e misericordioso? Ninguém nunca poderá ver toda a bondade de Deus. Você vai poder ver algumas coisas da bondade de Deus, algo da sua justiça, algo da sua misericórdia, mas não toda. Moisés disse: eu não vejo como isso poderia ser, mas é como Maria. Eu falei que Maria falou para a pessoa: faça o que ele diz. Eu não entendo tudo que ele diz, mas ele sempre sabe o que ele diz. Moisés não podia entender tudo, mas ele sabia: eu sei que isso é verdade, eu vejo algo da sua bondade e da sua misericórdia, mas eu não posso ver tudo. Ele viu as costas da beleza final de Deus, a parte traseira. Ele vê em geral que Deus é infinitamente bom, amoroso, misericordioso e justo, mas ele não podia ver isso face a face, a glória de Deus, porque isso sequer pode ser contemplado. Essas são apenas as partes traseiras, mas isso não foi suficiente para que ele tivesse maior experiência de adoração que ele já teve em sua vida. Ver Deus perfeitamente em sua beleza é o céu. Então há algo maior para nós. Moisés só viu as partes traseiras de toda a bondade e glória de Deus. Você sabe que João 1 tem a audácia de dizer que Jesus Cristo se fez carne e tabernaculou entre nós, a mesma expressão que é usada aqui, não é? Então no grego, João 1,14, o escritor do Evangelho realmente diz: Jesus tabernaculou entre nós, ele montou sua tenda entre nós, como
o Êxodo está dizendo, porque João está evocando exatamente aquela história. Ele diz: e o verbo se fez carne, no original, e tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Nós vimos a sua glória, que Moisés não podia ver, que Moisés só podia ver pelas costas, vagas ideias. João está dizendo que através de Jesus Cristo podemos ver a glória de Deus e a beleza de Deus que Moisés não pôde ver. Que Deus é infinitamente justo, infinitamente santo e infinitamente misericordioso e gracioso, que Ele pode mostrar sua justiça infinita e ser glorificado eternamente pela glória da sua graça. Moisés só pôde ver as partes traseiras, mas nós podemos ver diretamente, que é uma visão que molda e muda a vida, porque é a beleza final de Deus, a glória de Deus em Cristo, e Moisés não podia ver. Paulo chama isso de a glória de Deus na face de Cristo. Nós somos mudados de glória em glória ao contemplarmos a glória de Deus na face de Cristo. Como isso é verdade? Bem, pense, como Deus poderia ser infinitamente justo e punir todo o pecado, e infinitamente amoroso e perdoar? Na cruz, o que acontece com Cristo, o que Ele diz, isso não era agora as partes traseiras, isso é a face de Deus. Ele diz, Ele clamou na profundidade da sua agonia: meu Deus, por que me desamparaste, me ignoraste infinitamente? Viraste o teu rosto para mim. Na cruz Jesus teve o pesadelo cósmico da alma humana, que é Deus virar o seu rosto para sempre. Tudo que a alma ou o ser precisa, homens, anjos, é a glória de Deus. Então, Jesus sentiu o esfacelamento do seu eu e da sua identidade. Você sente que não importa eternamente, porque a única coisa que dá à alma isso é aqueles olhos eternos, olhando e dizendo: eu me comprazo em você. É a única glória que não desvanece, é a única coisa que dá identidade, que flui pela vida, está na nossa morte, e nós podemos passar por todas essas coisas. É o que Moisés disse: se tu não vás conosco, nós não queremos casamentos incríveis, e família incrível, e poder incrível, e terra de Canaã incrível, não queremos nada, porque isso não nos diferenciaria de todos os homens que têm glórias que desvanecem. E Jesus recebeu o que você e eu mais tememos, ser insignificantes, absoluta e eternamente, banidos da face de Deus. Ele foi cosmicamente ignorado. Isso é um inferno. A Bíblia usa um monte de metáforas, e as metáforas são até contraditórias, se você juntar todas elas. Você não pode juntar metáfora, né? Deus diz que Ele é a água e Ele é um fogo consumidor. Deus é a água da vida, é um fogo consumidor. É que uma metáfora está falando uma coisa e outra coisa. Se você juntar as duas, como fogo consumidor e a água, não pode, não é? E a gente, quando mistura as metáforas que vão nos dizer o que é esse ser cosmicamente ignorado, fica confuso, porque é escuridão sem fim, mas é fogo que nunca se apaga, é um verme que nunca morre. Você vê escuridão e fogo tira a escuridão, mas é porque quando você, como eu disse, quando você pega as metáforas: eu sou a água da vida que jorro para a vida eterna, e eu sou o fogo consumidor, se você juntar as metáforas, você perde o que está sendo ensinado, quando cada metáfora é trazida. Então Jesus foi cosmicamente ignorado, isso é a perdição final. É por isso que, em certo sentido, Ele foi ao inferno, porque isso é o inferno, é ser para sempre destituído de toda visão, ainda
tênue como os homens têm hoje, como a gente descreveu os filósofos falando, toda ser ignorado cosmicamente, eternamente, pelos únicos olhos que importam. Por que Jesus experimentou então isso? Para que você e eu pudéssemos importar eternamente. Para que você e eu, porque nossos pecados são perdoados, possamos realmente olhar diretamente na face de Deus, porque agora aquela lista não está contra nós. Você sabe o que isso significa? Se Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados, e é assim que Deus pode ser infinitamente justo, porque Ele foi infinitamente punido lá, com milhões de infernos eternos. Mas é assim que Deus pode ser infinitamente amoroso e mostrar sua graça, porque Ele tomou sobre si mesmo isso, e absorveu isso em si mesmo, a um custo infinito para Ele mesmo. Você vê Deus em toda a sua bondade, você vê toda a sua glória, na cruz, em Cristo. Quando começamos o culto, falamos, João dizendo sobre o Apocalipse, e dizendo, eis que eu vi um cordeiro no meio do trono, com as marcas da morte, porque isso é a manifestação final da beleza de Deus. E todos, uma multidão, milhões, milhares de milhares, e todos os anciãos e todas as criaturas viventes cantavam, digno é o cordeiro que foi morto. Isso é belo. Nada é mais belo, nada que Deus criou é mais belo do que o plano eterno que Ele teve para revelar a sua beleza, sem ser coisas que apontam para ela, mas a própria beleza. Meu filho crucificado, só nele vocês podem ver toda a minha beleza, que puno infinitamente todo o pecado, e ainda sou um Deus misericordioso. Vocês podem ver todo o meu amor, toda a minha justiça, todo o meu ódio ao pecado, na cruz, a razão pela qual Deus criou o mundo, o único lugar onde você e eu, criaturas, podem ver a beleza dele, face a face. Isso é belo. Agora, isso te comove? Me leva às lágrimas? Isso te agarra? Isso fere o seu coração? Você não tem mais uma ideia, Deus é totalmente bom e por isso Ele ignora o mal? Ou Ele tem que salvar as pessoas como se devesse algo a elas? Ou Ele é justo? Você poderia ter um Deus que é muito justo, mas então você não tem como ver muito a sua bondade. Somente quando você olha para o Evangelho de Cristo, toda a bondade de Deus, não as costas dela, passa diante de você. Você sim, finalmente pode ver Deus como Ele realmente é. Nada na criação poderia revelá-lo, a não ser o seu próprio Filho na cruz. Deus revelando Deus. Na tua luz nós vemos a luz. Agora você sabe como Ele fez isso. Isso é belo. Essa é a beleza de Deus. É em Cristo que Deus olha para você e diz: você é meu filho amado, em quem eu me comprazo. A propósito, agora mesmo nós, de certa forma, vemos essa glória de Deus na face de Cristo e somos transformados, mas não a vemos ainda como a veremos finalmente, porque nós a vemos pela fé, mas ainda assim isso muda nossas vidas. Paulo diz, contemplando a glória de Deus na face de Cristo, nós somos transformados de um grau de glória para outro grau de glória. Ou seja, isso nos traz, o que ele está falando? Nós somos transformados. Quanto mais eu vejo a glória de Deus na face de Cristo, mais eu vou me tornando mais humilde. Está vendo? Eu estou indo de um grau de glória para outro grau de glória. Eu estou me tornando uma pessoa mais confiante, e não medrosa e ansiosa. Eu estou me tornando uma pessoa mais amorosa. Eu estou me tornando cada vez mais aquilo que eu vejo. Isso está me mudando de muitas formas. Em 2 Coríntios 3,18, Paulo diz: agora todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor,
aquilo que Moisés tinha pedido. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Está acontecendo. Essas pessoas não estão tirando sua identidade mais dos seus casamentos, dos seus trabalhos, das suas famílias. Essas pessoas, como Moisés, descobriram, ele não descobria como isso era possível, ver a glória de Deus finalmente, ele pediu isso, mas essas pessoas descobriram que se tu não vai conosco, todas essas coisas são glória que estão desvanecendo. Mesmo agora vemos mais da beleza da glória de Deus do que Moisés jamais viu neste mundo. Mas um dia não será por fé. 1 João 3 diz: amados, agora nós somos filhos de Deus, e o que o seremos ainda não foi manifestado, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos como Ele, porque o veremos como Ele é. Quando nós contemplarmos a face de Cristo, não por fé, mas face a face, nós seremos glorificados. Pedro, em 1 Pedro 2, coloca dessa forma: antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Vocês não tinham recebido misericórdia, mas agora receberam. Vocês não tinham amor e não tinham glória, agora vocês podem se alimentar dela, podem respirar, podem vestir essa beleza, podem beber a beleza de Deus em Cristo. Ele chamou isso de alegria indizível e cheia de glória. Como aqueles cristãos podiam viver desesperados no mundo? É ali, é no Calvário que nós vemos Deus, não pelas costas, mas vemos bondade e misericórdia, justiça e juízo, toda a bondade de Deus face a face. Vemos pela fé e somos transformados, e quando virmos face a face realmente, então seremos como Ele é, porque veremos finalmente toda a glória da bondade de Deus, e veremos isso para sempre. Então nós temos que agradecer a Deus toda a glória que nós vemos face a face em Cristo agora, e pedir a Ele um coração que tenha uma visão mais profunda possível, e começarmos a entrar nas profundezas dessa glória em Cristo. Até agora estamos nas partes rasas. Paulo ora para que eles pudessem conhecer o amor inefável de Cristo, que excede todo entendimento, sua altura, largura e profundidade, que nos é oferecida no Evangelho, e que Ele nos ensine a contemplá-la mais e mais neste mundo, porque é assim que Ele nos transforma, nos mostrando o que era impossível, porque nos consumiria, nos destruiria, mas não em Cristo, não na beleza infinita do Calvário. Ali nós não vemos mais as costas de Deus, mas a sua própria glória, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus, obrigado por esse domingo maravilhoso da tua igreja reunida, ó Deus, onde pudemos realmente contemplar tua beleza juntos, adorar quem tu és, apenas em Jesus Cristo. Deus, a manifestação da verdadeira glória, não mais serão, Pai, partes da glória, mas toda a sua glória. Ao contemplarmos mais e mais do teu Filho, que cada um de nós seja transformado, e que serão, Pai, a esperança da glória, que é a esperança da visão beatífica, aquele dia que realmente veremos face a face o teu Filho. Então veremos a tua bondade final, não por fé, mas por vista. Então nós seremos transformados para sempre, e não haverá mais a presença do pecado, e nada que se oponha, ó Deus, a quem tu és, para a comunhão infinita.
Nós já temos a posição de homens que estão dentro daquela lista dos que podem estar em comunhão verdadeira contigo, e nós estamos sendo mudados pelo teu poder cada vez mais, mas um dia estaremos aptos, corpo e alma, para olharmos para sempre para a tua beleza, que é a nossa identidade, não apenas no tempo, mas na eternidade, porque és a glória infinita que nunca desvanece. Que tu seja a nossa identidade hoje, para que tenhamos certeza de que temos uma identidade para sempre, em nome de Jesus. E sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto, Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou, só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.
o sangue